dia, pessoal. Hoje o vídeo é correção dos exercícios de distribuição eletrônica de íons que eu mandei para vocês na semana passada. Como é que a gente faz a distribuição eletrônica de um íon? Primeiro passo, segue o diagrama de Linus-Pauling. A ordem é sempre diagonal. Não se confundam, não façam assim horizontal. A ordem de energia do diagrama é diagonal. Então eu escrevi aqui alguns dos íons do exercício 1. Primeiro passo, confere o número atômico, que é o número de elétrons daquele átomo neutro. No caso, o magnésio, se eu olhar na tabela periódica, tem 12 elétrons para eu distribuir. Vou fazer a distribuição dele como se ele fosse um átomo neutro. Depois a gente considera os elétrons perdidos aqui. Então, pela ordem do Linus-Pauling, como é que ficaria? O primeiro subnível a ser preenchido é um S. E num subnível S cabem 2 elétrons. Acabou essa diagonal do diagrama, eu começo lá em cima na próxima. Então, o próximo subnível a ser preenchido é o 2S. E num subnível S, de novo, cabem 2 elétrons. Acabou essa diagonal, eu começo lá em cima na próxima. O próximo subnível que eu vou preencher é 2P. Num subnível P cabem 6 elétrons. Depois, o próximo subnível é 3S. E no S, de novo, 2 elétrons. O númerozinho pequeno é o número de elétrons que eu estou colocando naquele subnível. Então, vamos contar aqui. 2, 4, 10, 12. Fechou os 12 elétrons do magnésio. Então, eu paro aqui. Agora, o que aconteceu com o magnésio aqui no íon mesmo, no cátion? Ele perdeu 2 elétrons. Então, nós temos que tirar 2 elétrons da última camada, do último nível da distribuição eletrônica. Mas qual que é esse? O número grande indica o nível da distribuição. Nível 1, isso aqui é nível 2, isso aqui é nível 3. O último nível, a camada de valência, é o nível 3. Então é daqui que eu tiro os 2 elétrons. Essa parte não vai aparecer mais na distribuição eletrônica do magnésio que perdeu 2 elétrons, porque não existe mais esses 2 elétrons, então não tem nada mais nesse subnível. Eu posso riscar ou posso apagar. Depois, para fazer a distribuição do enxofre. Enxofre tem número atômico 16. Então são 16 elétrons para a gente distribuir. Seguindo a ordem do diagrama do Linus-Pauling, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Depois do 3S vai para o 3P6. Deixa eu ver. 2, 4, 10, 12, 18 elétrons. Opa, mas ele só tinha 16 elétrons. Então, eu não preciso colocar o número máximo ali no 3P. O número máximo é 6, mas eu não vou colocar o número máximo porque eu preciso só de 16 elétrons. 2, 4, 10, 12. Para fechar 16, eu precisaria colocar só 4. E isso para o enxofre, o átomo neutro. Agora, esse íon ganhou 2 elétrons. Então, eu tenho que acrescentar 2 elétrons no subnível mais energético da distribuição. O subnível mais energético é sempre o último. Então, é aqui que eu vou acrescentar 2 elétrons na minha distribuição. Se eu acrescentar 2 elétrons, eu vou ter aqui 3P6. Acabou a distribuição. Tranquilo? Agora vamos pegar uns outros casos. O níquel que tem número atômico 28. Então, a distribuição dele vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, até que deu 18 elétrons. Depois do 3P vem o 4S2, depois do 4S2, pela ordem diagonal, 3D. Aqui eu posso colocar até 10 elétrons, vamos contar. Reparem aqui, ó, a gente começou a preencher o nível 4 antes de terminar de preencher o nível 3. Isso vai acontecer a partir dessa situação aqui, porque a ordem da distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus-Pauling não preenche assim, não é 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P6, 4D10. Não, a ordem de preenchimento, a ordem de energia é diagonal.
Então vai ficar 2 elétrons, 4, 10, 12, 18, 20 e aqui deu 30. A gente só precisava de 28 elétrons, né? Então aqui eu só vou precisar de 8 elétrons no subnível 3D. Bom, aqui deu 28 elétrons, beleza. Mas o que aconteceu com o níquel? Ele perdeu um elétron na distribuição eletrônica. Da onde que eu vou tirar esse elétron que foi perdido? Ah, daqui do 3D. Nada disso. Os elétrons que são perdidos a gente tem que tirar da camada de valência, do nível mais externo. O nível mais externo não é o nível 3, porque já começamos a preencher o nível 4 nessa distribuição. Então é do nível mais externo, da camada de valência, que eu vou tirar o elétron que foi perdido no cátion de níquel. Ao invés de aqui ter 2 elétrons, agora vai ter só mais um, porque ele perdeu aquele outro. Tranquilo? Na platina aqui tem 78 elétrons, vai ficar uma distribuição já mais compridinha, né? Até o 3D10 tinha dado 30, vou copiar aqui. Até o 3D10 deu 30 elétrons, então sigo. 4P6, 36 elétrons. 5S2, 38 elétrons. Depois vai vir o 4D10, 48 elétrons. Depois 5P6, 54 elétrons. 6S2, 56 elétrons. 4F14, 70 elétrons, né? 5D10, 80, para fechar a distribuição eletrônica da platina. 5D8, aí fechou os 78 elétrons que a platina tem no seu estado neutro, estado fundamental. Mas o que aconteceu com a platina foi que ela perdeu 2 elétrons, certo? Então, da onde nós vamos ter que tirar esses 2 elétrons na distribuição? Do 5D8? O nível 5 não é o nível mais externo. Essa não é a camada de valência da platina. Isso porque a platina já tem o nível 6 começado aqui, ó, a preencher. Então, é do nível mais externo que eu vou tirar os elétrons. É o nível 6 o mais externo, não é o 5, não é o 4, não é o 3, nem o 2, nem o 1. É do 6 que eu vou tirar os elétrons. Então, eu vou tirar esta parte da distribuição eletrônica da platina. Eu posso riscar ou posso repetir a distribuição aqui. 1S2, 4D10, 5P6. E do 5P6 já pula direto para o 4F14, 5D8. E aí concluo a distribuição da platina quando ela perde aqueles 2 elétrons. Feito? Depois, o exercício 2, ele me apresentava essa distribuição eletrônica. E olha quantos elétrons tem nessa distribuição. 2, 4, 10, certo? Contei o número de elétrons aqui, ó. 10 elétrons. Mas ele me diz que o número atômico do elemento é 9. Se o número atômico é 9, mas o elemento tem agora 10 elétrons na sua distribuição, é porque aconteceu o que com ele? Ele perdeu elétrons ou ganhou? Tinha 9, agora tem 10, ele ganhou 1 elétron, certo? Quem ganha elétrons é um cátion ou é um ânion? Ânion, né? Depois, como é que eu vou escrever o símbolo e a carga deste ânion, então? Bom, o símbolo eu vou pegar a partir do número atômico. Aí eu olho na tabela periódica. Quem tem número atômico 9 é o elemento flúor. Qual vai ser a carga deste ânion? Bom, ele tinha 9 elétrons, agora tem 10, é porque ele ganhou 1 elétron, né? Como o elétron é uma partícula negativa, quanto mais coisa negativa tu juntar, mais negativo tu será. Então, tu ganhou 1 elétron, tu vai ficar com uma carga negativa. Símbolo F, carga negativa, o ânion do flúor. A pergunta 3 é no mesmo sentido. Um íon tem número atômico 38 e tem a seguinte distribuição.
a gente tem que começar contando os elétrons. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 36. Tem 36 elétrons na distribuição eletrônica, mas tem 38 o átomo neutro. Se ele tinha 38 e agora tem 36, é porque ele perdeu 2 elétrons, certo? Se perdeu 2 elétrons, é cátion ou é ânion? Cátion, né? Bom, como é que vai ser o símbolo desse elemento? Eu vou consultar na tabela periódica quem tem número atômico 38. E é o elemento estrôncio, Sr. O que aconteceu com ele? Tinha 38, agora tem 36 elétrons. Perdeu 2. Então a carga vai ser 2 positiva. Quando o elemento ganha elétrons, ele adquire uma carga negativa. Quando ele perde elétrons, ele adquire uma carga positiva. Perdeu 2, a carga é 2 positiva. Exercício 4. Qual o número atômico de um ânion bivalente? Que trem é esse? Se é ânion, é porque ele ganhou elétrons, né? Se é bivalente, a gente vai tipo no futebol. Bi, campeão, ganhou 2 vezes, né? Se é um ânion bivalente, é porque é um ânion que ganhou 2 elétrons. Se fosse um ânion trivalente, que nem o tricampeão, ele ganhou 3 vezes. Se fosse tetracampeão, tu diria que aquele time ganhou 4 vezes. Se o ânion fosse tetravalente, tu diria que ele ganhou 4 elétrons. E eu posso ainda usar o termo monovalente, que seria 1 elétron. Mono, bi, tri, tetra. Feito? Então o ânion ganhou 2 elétrons e aí ficou com essa distribuição. Quantos elétrons tem aqui? 2, 4, 10, 12, 18. Ele tem 18 elétrons porque ele ganhou 2. Então quantos elétrons ele tinha antes disso? 16. 16 mais 2, 18. Qual é o número atômico de um cátion trivalente? O que é cátion? É aquele cara que perdeu elétrons. Se é trivalente, é porque ele perdeu 3 elétrons. Bom, um cara que perdeu 3 elétrons agora tem 2, 4, 10, 12, 18, 24. 2, 4, 10, 12, 18, 24 elétrons, porque ele perdeu 3. É porque antes de perder esses 3 elétrons, ele tinha quanto? 27. 27, quando perde 3, vai fechar 24. Tranquilo? Entendido, gente? Qualquer coisa, me chame, me procure.